Amém? Precisamos ficar de pé. Abramos a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 12. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia. Hoje está bem facinho. Gênesis, capítulo 12, verso 1. Amém? Todos acharam? Ninguém com dificuldade hoje? Alguém com dificuldade, diz misericórdia aí. Não? Então amém. Vamos ver a palavra do Senhor, Gênesis 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Morém. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Senhor, a tua palavra é a maior revelação para as nossas vidas. Se revela hoje, se manifesta, ministra, Senhor, os teus propósitos, Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, que todos que estamos aqui possamos ter o nosso coração aberto para ouvir a tua voz, Senhor. Não sou eu que falo, mas é o Senhor. Eu não tenho poder de convencimento nenhum, mas o Senhor, o teu Espírito Santo, é aquele que convence o homem e a mulher do pecado, do juízo. Senhor Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor entre no profundo de cada coração, na mente de cada um, Senhor, ensinando, mostrando, abrindo entendimento. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E Deus, Ele quer estar mais próximo a nós, irmãos. Nós temos sido ministrados, e o Senhor tem falado por diversas vezes nesta igreja, e através do louvor também, o Senhor tem nos chamado a olhar para Ele, a estar confiante nele, né? Hoje foi falado de Davi mesmo diante das circunstâncias que ele estava enfrentando, ele continuava dizendo: eu estou olhando para o Senhor, os meus olhos estão no Senhor, porque eu encontrei um amor verdadeiro, um amor que não tem fim. Então o Senhor, Ele quer que a gente se santifique, o Senhor quer que nós nos aproximemos dEle. Toda vez que o Senhor queria se revelar ao povo, o Senhor chegava para o povo e falava: olha, vão se santificar. Foi assim que o Senhor fez com Moisés, né? E o Senhor queria se revelar, e o Senhor falou: olha, fala para o povo se santificar. Foi assim que Josué falou para o povo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. E quando o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas, o Senhor nos chama à santificação. Quando o Senhor, Ele quer realmente derramar algo diferente, Ele nos chama para um momento de intimidade maior, e Deus está nos chamando, Ele está chamando a igreja dEle para um momento maior de intimidade, para um momento maior de comunhão. Então, que os nossos corações possam
possam almejar, que os nossos corações possam queimar pela presença do Senhor Jesus, que Deus Ele avive a obra dEle, que Deus avive o teu coração nessa noite, e que você saia deste lugar, não da mesma forma que você entrou, mas que você saia deste lugar, transformado pela palavra do Senhor, entendendo aquilo que Ele espera da tua vida, aquilo que Ele espera de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, irmãos? E nós lemos aqui o Gênesis 12, uma palavra bem conhecida de todos nós, e Deus agora está chamando Abraão a sair para um lugar que o Senhor iria mostrar. Deus está chamando Abraão para viver algo novo com o Senhor. E Abraão, ele possui muitas características. Abraão, se nós estudarmos a história de Abraão, vermos sobre Abraão, nós vamos ver que ele tem diversas características. Mas a principal é a que nos salta aos olhos, qual que é? Abraão é conhecido como pai da fé, amém. Alguns irmãos tiveram medo de falar, mas glória a Deus, a missionária não. Então ele é conhecido como pai da fé. Essa principal característica é aquilo que sobressai de Abraão, e a Bíblia inteira fala sobre isso, né? Hebreus vai citar isso, vai falar que Abraão pela fé, né, ele sacrificou o seu filho, né? Então Abraão, ele é conhecido como pai da fé. Ele foi um homem que creu nas promessas de Deus, mesmo em situações que eram impossíveis de acontecer. Então você vê que não é fácil aquilo que Abraão ele viveu e aquilo que a gente vai lendo na palavra do Senhor. Abraão, o Senhor faz um chamado para ele, e assim, não tem nada pronto, não tem nada definido, e ele sai, ele confia, ele acredita na voz do Senhor, e ele ouve a voz do Senhor, ele sai. E dentro disso, quando Deus faz um chamado, eu vejo também uma outra característica importante, que talvez muito pouco se fala, que talvez a gente nem se atenta, mas está aqui no versículo de número 4, que fala assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então a segunda característica que eu vejo de Abraão, a primeira que nós podemos falar aqui é fé, porque ele ouve ao Senhor e ele tem fé. Agora, a segunda característica que está latente aqui no texto, é dizendo que o que? Abraão obedeceu. Então ele tem uma característica: ele sai como o Senhor lhe ordenara. Ele não perde tempo, ele não espera muito tempo, ele não fala assim: espera, né? Senhor, espera eu fazer tal coisa, espera me despedir de alguém, espera fazer isso, não. Abraão ouve o que o Senhor faz, o Senhor fala, e ele vai e ele obedece. Então a segunda característica que eu vejo de Abraão é que Abraão, ele era obediente. Quando Deus manda sair, ele obedece e sai. Mas quando a gente lendo o texto, parece simples, porque a gente está lendo, parece fácil, mas eu quero que você mergulhe um pouco nesse texto, porque parece fácil a gente simplesmente sair. Mas imagina aí, se Deus te pedisse, se Deus falasse com você agora, cara a cara, não é você achar, é você ver, Deus se revelar, Deus mostrar para você, e Ele te pedisse para você abandonar tudo. Deus te pedisse para você abandonar o teu trabalho, para você abandonar a tua casa, a tua família, a tua cidade, e Deus fala assim: olha, sai daí, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, ou seja, Deus está falando para você abandonar tudo, para você largar tudo, e ainda para você ir para um lugar que Ele ainda vai te mostrar. Quando nós vivemos num tempo, né, que infelizmente muitos irmãos correm o tempo inteiro atrás de profeta, para buscar uma revelação de imediato, um polaroid na hora, ele quer uma resposta daquilo que vai acontecer. Mas Abraão aqui, ele recebe uma promessa do Senhor: vai para o lugar que eu vou te mostrar, não vou te revelar nada ainda. Mas a gente quer a revelação de imediato, sim ou não? A gente quer, nós somos condicionados a isso. A gente quer saber o que vai acontecer lá na frente. A gente quer saber o que vai acontecer para a gente se preparar. Mas Deus estabelece um chamado para Abraão, dizendo: vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão, ele crê, e Abraão, ele obedece ao Senhor. Mas imagina se fosse com você. Aí fica complicado, né? Quando a gente se coloca na situação de Abraão, fica complicado. Começa a mudar a história. A coisa muda, é diferente. Deus mandou ele: sai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Imagina você largar tudo, sem saber para onde você vai seguir. Imagina você largar tudo, sem saber o que virá a seguir. Porque, amados, nós estamos
condicionados, como eu disse, a gente planeja muito. A gente gosta de planejar. Agora a gente gosta de se preparar. E o que eu quero dizer nessa noite é que isso é bom. Você precisa se preparar. Para qualquer coisa que você fizer, você tem que vir preparado. Você não pode chegar aqui e achar que vai acontecer. Então, se você vai me trazer uma palavra, você prepara uma palavra. Você vem preparado, você vai louvar, você prepara. Se os irmãos vão cantar, como cantaram hoje, com certeza eles se prepararam. Eles vão ouvir o louvor, eles vão estar preparados. Você vai interceder, você se prepara, você ora. Você vai fazer qualquer coisa na tua área pessoal, profissional, você se prepara, você planeja. E a Bíblia nos garante que isso é importante. Jesus fala que é importante você planejar. A Bíblia nos mostra que é importante você se organizar. Quer ver? Abra aí Lucas capítulo 14, versículo de número 28. Lucas 14, versículo de número 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Então o próprio Jesus, ele está dizendo aqui que você precisa se preparar. Jesus está dizendo aqui que você não pode chegar de qualquer jeito. Então, quando você planeja, se você vai ministrar, se você vai fazer alguma coisa, você precisa estar preparado. Você precisa vir pronto. Agora, existe uma segunda condição. Existe uma outra situação. Deus está nos falando hoje. E Deus está ministrando você e a mim, para você ser cheio, para você experimentar um grande avivamento do Senhor. Você precisa ouvir a voz dEle. É diferente o teu planejamento, quando o Senhor chega e fala assim: olha, eu estou falando com você, e eu estou falando para você, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí, meu irmão, você não precisa ter planejamento. Aí é você ouvir, porque a direção que Deus está dando é clara. E ponto. Aí não é Deus, eu tenho que pensar, eu tenho que calcular aqui os custos. Não, se Deus falou, meu irmão, acabou. Aí sai o planejamento do homem. E agora é o agir de Deus. E agora é o trabalhar de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite é, para você experimentar um avivamento do Senhor, você vai precisar sair do teu lugar. Para você experimentar um avivamento do Senhor, você vai precisar sair da tua zona de conforto e apenas ouvir e obedecer a voz de Deus. O nosso problema, mais uma vez, por isso eu estou batendo nessa tecla, é que nós queremos tudo do jeitinho que a gente imagina. Só que quando Deus estabelece, quando Deus chama, você precisa ouvir a voz de Deus. E Abraão agora está recebendo exatamente essa mensagem. Abraão, não é você que vai planejar, sou eu que estou dizendo. Pega as tuas coisas, pega a tua larga tudo, vai com a sua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E aí Abraão, então, ele ouve a voz do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra isso. Ele ouve, ele sai conforme o Senhor manda, ele começa a caminhar. E aí no versículo 7, o Senhor vai aparecer a Abraão. E ali ele estabelece a primeira promessa para a sua vida. Quando ele pisa na terra, o Senhor fala assim: darei à tua descendência esta terra. Então Deus agora estabelece: olha, essa terra aqui, o Senhor teu Deus, estou dizendo, essa terra será sua. Deus agora está estabelecendo o planejamento. Deus agora está estabelecendo como que vão ser as coisas. Abraão parte para o desconhecido. E agora quando ele chega numa terra, Deus fala assim: olha, essa terra aqui eu tenho para você. E nessa promessa, quando Deus estabelece a promessa para Abraão, a Bíblia diz que agora vai começar a história de Abraão a mudar. Porque Abraão agora ele vai tomar uma atitude que vai estabelecer a caminhada dele. Abraão agora ele está tomando uma atitude que vai dizer quem ele é diante do Senhor. Porque Abraão agora ele não está simplesmente andando em direção à promessa. Abraão está andando em direção ao Senhor. Abraão está em direção àquilo que Deus está chamando ele para fazer. Então Abraão agora vai tomar uma atitude que vai estabelecer toda a sua caminhada a partir daqui. A palavra nos mostra que ali Abraão edifica um altar. O versículo 7, a parte B.
Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E a história de Abraão agora vai começar assim, num relacionamento com Deus, numa história de levantar altar. Essa vai ser a história de Abraão ao longo dos tempos, ao longo dos anos que vão passar. Abraão vai ser alguém estabelecido sobre o altar, alguém estabelecido sobre o monte, alguém estabelecido debaixo de oração, debaixo de direcionamento do Deus. Abraão agora não vai andar mais conforme aquilo que ele planeja, mas ele vai andar de acordo com a vontade do Senhor, e para isso ele entende que ele precisa estabelecer altares, ele precisa buscar ao Senhor. A história de Abraão agora vai ser uma história de busca, uma história de clamor ao Senhor. E Abraão então, Deus estabelece, Abraão levanta o altar e a história vai seguir. E a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 13, versículo 3 e 4, nos diz que depois de um certo tempo, ele volta a este lugar onde ele havia feito o primeiro altar. Olha lá, versículo 3 e 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Abraão, ele reconhecia, e isso é importante para a gente, que ele teria de voltar ao lugar do primeiro encontro. Abraão, ele entende que ele precisaria voltar ao lugar onde tudo começou, por diversas vezes se tivesse que fazer isso, porque ali foi um lugar que ele teve um encontro com Deus. Então Deus está falando para você, e eu quero que você entenda nessa noite, quando você estiver perdido, quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, volte onde tudo começou. Ouça de novo, talvez aquelas canções que você já não ouve mais, mas que marcaram você, que ministraram, que Deus falou poderosamente com você. Ouça aquelas ministrações. Leia aquele trecho que Deus sempre fala com você de uma forma sobrenatural, e restabeleça dali um novo começo. Abraão está nos ensinando isso, que existem momentos que nós vamos precisar voltar ao início. O que nos sustentou? O que nos trouxe próximo do Senhor? Então Abraão está ali, ele está voltando agora para ter novamente uma comunhão com o Senhor. Ele volta ao lugar onde tudo começa. Ele volta onde a história dele está começando, onde ele teve um encontro com o Senhor, onde Deus falou presencialmente com ele. Entenda isso, o altar permite não nos perder no meio do caminho. O altar fala de entrega, o altar fala de renúncia. Enquanto você estiver renunciando, enquanto você estiver entregando ao Senhor, significa que nós não vamos nos perder, significa que nós continuamos ouvindo a voz dEle conosco. Foi o que Abraão fez ali, ele restabelece a sua aliança com Deus. É mais ou menos o que nós fazemos, por isso que a gente prega, a gente fala, irmãos, você não pode perder o culto da ceia. Porque a ceia é quando você restabelece, é quando você senta à mesa com o Senhor, é quando você renova a sua comunhão com o Senhor. Porque isso é um marco na nossa vida, a gente volta, onde tudo começou, a gente relembra, Jesus se sacrificou naquela cruz por mim, Ele se entregou, Ele tomou a última ceia com os discípulos, e isso a gente precisa ter nas nossas vidas, irmãos, claro, por isso crente não pode perder Santa Ceia, marque suas viagens para depois, meu irmão, o que você tiver que fazer, mas não perca a ceia do Senhor. É o momento de você ter uma comunhão com o Senhor, e Abraão está fazendo isso. E a história vai seguir. Gênesis 17, versículo 15, vai dizer, Abraão está lá, continua caminhando, continua esperando a direção do Senhor, continua aguardando aquilo que Deus vai estabelecer sobre ele. Aí o Senhor vem e diz assim, disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Deus aqui está mudando a sorte dessas vidas, e diz assim, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Agora, o que Abraão vai fazer? Versículo 17, na parte A, vai dizer assim, então se prostrou Abraão, rosto em terra.
Uma outra característica dele, para toda hora que Deus falava com ele, ou com qualquer um da sua casa, para qualquer momento, além de levantar altar, além de ser obediente, Abraão era um homem que se prostrava. Abraão era alguém que se prostrava para ouvir a voz do Senhor. Quando ele fala, treme o céu, treme a terra. E Abraão, ele entende isso, é o Deus que está falando comigo. Então ele se coloca, ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor. E eu pergunto, para nós que estamos aqui, somos pessoas que nos prostramos ao Senhor? Porque se prostrar fala de reverência. Se prostrar, irmãos, fala de temor ao Senhor. E quando nós fazemos o culto ao Senhor, nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter temor, precisamos ter amor. Mas parece que o tempo vai passando e a gente já não se prostra mais. A gente já não se rende mais, a gente já não dá mais o valor devido. Às vezes se tem um período de oração, está todo mundo conversando, batendo papo, quando deveria parar tudo, falar assim, agora é hora de orar, agora é hora de buscar o Senhor. Mas o que a gente está fazendo? A gente está preocupado com os outros afazeres, terminar nossa conversa, terminar de rir um pouquinho, terminar de fazer isso, terminar de fazer aquilo. Isso é temor que a gente vai perdendo, reverência que a gente vai deixando. A gente deixa de se prostrar ao Senhor, de reconhecer que Ele é Senhor. Ele é o Senhor desta casa. Ele é Deus e nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para bendizê-lo. Mas às vezes a gente vai perdendo isso. Às vezes até as nossas roupas impedem a gente de se prostrar ao Senhor. Vamos tirar um período de oração, vamos se ajoelhar, vamos orar. Tem aqueles que não se ajoelham porque talvez a minha roupa está muito apertada. Então vem com uma roupa melhor, irmãos, porque você vem aqui para adorar o Senhor. Não, porque eu não quero sujar a minha calça. Você está aqui para adorar o Senhor, querido. Ou ainda, porque você fala assim, não, meu joelho não aguenta. Eu não aguento. Aí eu te pergunto, não aguenta ou porque você não está acostumado? Não, pastor, mas é que o joelho fica dolorido. Dói o joelho, dói ficar muito tempo de joelho. Mas irmãos, o engraçado, como muitos hoje, vamos lá, a gente vive na época do culto ao corpo. Então se eu for perguntar, eu não estou dizendo que você não pode, tá? Entenda o que eu estou pregando hoje, entenda o que eu estou falando. Se eu for perguntar para grande parte dessa igreja, muitas pessoas fazem academia. E eu não estou falando, não estou pregando contra a academia, não estou falando que você não tem que fazer academia, nada disso. Isso é para a sua saúde também, vai, faça. Muitos, vão com outro objetivo, para ficar musculoso, para fazer isso, aquilo, não sei o quê. E ficam horas na academia, se tiver que ficar. Ficam horas. Mas o ponto que eu quero dizer é, quando você vai na academia, na primeira vez, e eu já fui na academia, irmãos. Então você vai a primeira vez lá, você fica lá, você fica correndo, malhando, aí você vai pegar peso. Aí você vê uns carinha raquítico assim, Você fala, isso aí não aguenta nada, ele está pegando um peso de 40 quilos, sei lá, 50 quilos no braço assim, e você está lá com 10, assim, morrendo, tremendo, tudo aqui assim, que você está fazendo força. Aí você volta para casa, você está quebrado, é ou não é verdade? Quem faz academia, quem já fez, ou quem está fazendo, no começo você volta quebrado. Você vai tomar um remédio, você fala, vou tomar um Dorflex, tem que tomar alguma coisa para aliviar a dor, porque está... Só que eu pergunto, você para? Não, você não para. Doeu, mas não para. Por quê? Porque você tem um objetivo. Você tem um alvo, sei lá qual que é o teu alvo. Você quer perder peso, você quer ganhar massa muscular, você quer transformar a gordura ruim em gordura boa, Tem toda essa história aí. Sei lá o que você quer fazer. Mas você tem um objetivo, você tem um alvo. E aí o tempo vai passar, mesmo com a dor, você vai. Você continua, você insiste.
E aí vai passando o tempo. Se você perguntar para essa pessoa se ele sente dor, ele vai falar: não sinto mais nada. Para mim é tranquilo, é de boa. Por quê? O teu corpo se acostumou. Você se acostumou a fazer aquilo. Você já está acostumado. E eu quero dizer para você que a única forma de o prostrar não doer é quando a gente se acostuma a se prostrar diante do Senhor. Mas o problema é que a gente não coloca isso como nosso objetivo. O problema é que a gente não coloca isso como alvo. Se prostrar diante do Senhor, se consagrar mais diante do Senhor, se ajoelhar. E agora que eu volto a falar, não é só se ajoelhar com o teu corpo físico, mas o teu coração está de joelhos diante do Senhor. A gente não está mais acostumado a isso. A gente não coloca isso como nosso alvo. Mas Deus está falando para você que está na hora de você se acostumar a se prostrar diante do Senhor. Está na hora de você voltar a se acostumar a se prostrar diante dEle. Porque se nós não nos prostrarmos diante do Senhor, o mundo virá e vai nos prostrar. E quando o mundo te prostrar, ele não vai te levantar. Mas se você cair diante do Senhor, você tem um Deus que estende a mão para você e te levanta e fala: levanta, porque você vai conseguir, você vai chegar lá. Mas quando você se prostra diante do mundo, o mundo te pisa e te deixa lá. Então será que nós somos pessoas que nos prostramos ao Senhor? Eu quero que você pense nessa noite. Eu tenho me prostrado verdadeiramente ao Senhor? Eu tenho feito dele o meu Senhor? Ou eu tenho tomado as minhas próprias decisões, achando aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que tem que ser feito e ponto final? E a história vai seguir, irmãos, Gênesis 18, versículo 27, nós vamos ver uma outra característica de Abraão. Então estou falando de características de Abraão, até chegar num outro ponto. Então, Gênesis 8, 27, nós vamos ver outra característica. Diz assim: e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Vamos lá, Abraão aqui, ele está vivendo um grande problema, porque ele ouve do Senhor que a terra que o seu sobrinho Ló está vivendo seria destruída. E vamos lá, Abraão, ele tem uma característica. Tem a característica de ser pai da fé, tem a característica de ser alguém que é obediente, tem a característica de ser alguém que levanta altar, ele tem a característica de ser alguém que se prostra, e agora ele demonstra mais uma outra. Abraão aqui já tinha muitas coisas, ao ponto de que Ló e Abraão se separam, porque tamanho era a prosperidade que estava na vida deles, que os pastores deles começam a brigar um com o outro. Então Abraão fala assim: olha, não vamos brigar, escolhe o lado que você quer ir, Ló, e você vai e segue, e o que você não escolher eu vou, porque Abraão ele tem confiança no Senhor. E Abraão aqui ele já tem muitas posses, mas ainda assim ele está preocupado com Ló, porque Deus falou: eu vou destruir Sodoma. Então Abraão ele chega diante do Senhor, ele fala: olha Senhor, eu me atrevo a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Uma outra característica de Abraão é reconhecer que ele não era nada, que tudo aquilo que ele tinha não era dele, mas vinha do Senhor. Ele reconhece, ele fala: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, tudo que eu tenho vem de ti. Será que a gente consegue entender isso, que nós não somos nada? Será que reconhecemos que não somos ninguém sem Deus? Ou será que nós nos achamos muito autossuficientes, que nós não precisamos do Senhor, a gente faz do nosso jeito, da forma que a gente acha que é melhor ser feita? Como nós chegamos diante do Senhor? Será que a gente chega no Senhor como aqueles que dão carteirada e dizem: eu sou isso, eu sou aquilo, o Senhor precisa me abençoar? Ou você chega diante do Senhor reconhecendo o Senhor: eu não sou nada, eu não sou ninguém diante da tua glória? Senhor, e eu clamo, eu reconheço que tudo aquilo que vem à minha mão, vem do Senhor. Porque às vezes porque a gente tem mais dinheiro, talvez porque a gente tem mais bens, mais posses, porque buscamos mais, vamos abrir uma aspas aí, a gente acha que a gente está buscando mais a Deus, nos achamos superior, nos achamos diferenciados, quando a história vai dizer que está até aqueles: ah pastor, mas espera aí, mas estou buscando mais ao Senhor. Meu irmão, a história vai dizer através do apóstolo Paulo que quanto mais ele conhece a Deus, quanto mais ele busca ao Senhor, mais ele diminui. E a gente precisa entender isso. Mas às vezes a gente começa a ter uma soberba de a gente achar que a gente é alguma coisa, quando nós não somos nada sem o Senhor, nós não somos nada sem a misericórdia dele. Às vezes a gente acha que a gente é diferenciado,
Meu irmão, nós não somos nada diante da glória do Senhor. Será que você consegue reconhecer isso? Nós não somos nada, mas pela misericórdia do Senhor, nós fomos escolhidos por Ele, nós somos separados com Ele. Agora eu pergunto, e você responda para você: se você fosse Deus, você se escolheria? Com o seu pensamento, com a sua linha de raciocínio que você tem hoje, você se escolheria? Você olha para você olha tudo que você faz e fala assim: não, eu sou o cara, eu sou a mulher, olha, eu me escolheria, primeiro lugar. Com certeza, se você foi sincero com você mesmo, você fala assim: eu não me escolheria. Aliás, se você fosse Deus, pega aí essa igreja, pega os irmãos daqui, quem você escolheria? Aí você fala assim: agora que o negócio vai pegar, porque agora vai ter aqueles que pisaram no meu calo, esse aí está fora. Eu vou olhar para ele e falar assim: você está fora. Talvez esses seriam calvinistas clássicos. Esse aqui foi separado para desonra, vai ficar para lá. Esse aqui, opa, esse aqui eu gosto, esse é legal comigo, ele sorri para mim, me dá a paz do Senhor, esse vai para o céu. Mas aquele ali não. Mas glória a Deus, né, irmãos? Nós não somos Deus. Glória a Deus, porque a bondade e o amor do Senhor nos olhou, mesmo insignificantes, mesmo cheio de falhas, e mesmo quando a gente se esforça, não somos nada, mas Ele nos olha, Ele nos vê, Ele vê quando você se prostra diante dEle, Ele vê quando você clama a Ele, e Ele se alegra. Ele vê quando a gente fala: Senhor, eu sei, eu estou cheio de erros, mas eu preciso da Tua misericórdia, eu clamo o som do meu coração e livra-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Deus enxerga aquilo que eu e você não podemos ver. Deus enxerga um coração quebrantado, Deus enxerga um coração contrito, Ele enxerga o valor onde ninguém vê. Talvez você ache que não tem nem valor, mas o Senhor consegue enxergar em você algo que ninguém consegue enxergar. E essa é a graça do Senhor, essa é a misericórdia do Senhor. E louvado seja o nosso Deus, que Ele se entregou naquela cruz por nós. Porque quando Deus nos enxerga, Ele enxerga o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, e a misericórdia dEle se estende sobre nós. Mas irmãos, houve um momento, e a Bíblia está repleta de momentos de sucesso, mas também ela não se furta, ela não esquece de mostrar o momento das falhas, o momento dos erros. E até agora eu estou dizendo só as coisas boas de Abraão. Agora eu vou falar de uma coisa que não é muito legal. E esse momento das falhas também chega na vida de Abraão. Lá no capítulo 16, Abraão está por anos esperando o que seu filho nascesse. E Sara, para dar um jeitinho: poxa, Abraão, não tem ninguém, Deus estabeleceu promessa e tal. Olha, eu vou arrumar uma das minhas escravas, Abraão. Pega Agar, e em Agar ela monta um plano B. Em Agar ela monta agora um outro plano. Não, vamos planejar de uma forma diferente. Porque o plano do Senhor, olha, não está... A gente cantou hoje que o plano do Senhor vai cumprir, mas eu acho que não vai cumprir. Então, peraí, às vezes a gente precisa dar um jeitinho para que aconteça isso. Então, olha, vamos fazer o seguinte, ô Abraão, pega Agar e você vai ter relação com ela, e ela vai ter um filho, e vai ser meu filho, porque ela é minha escrava, ela é minha serva. Então a Bíblia diz que Abraão, ele olha, ele aceita aquilo. Então nasce Ismael. Só que Ismael não é o filho da promessa. Havia uma promessa em Ismael por ser filho de Abraão, mas ele não era o filho da promessa. A gente já leu que o filho da promessa, o filho que Abraão tanto esperava, teria de vir através de Sara. Esse filho viria sobre Sara, mas Sara era estéril, mas Deus estabeleceu uma promessa. Deus falou que dela, ainda velha, o Senhor a visitaria, e ela seria mãe. E a Bíblia vai dizer que Sara até riu,
Mas o Senhor disse que iria cumprir aquilo na vida dela. E óbvio que ela não riu com desprezo, mas riu como do tipo, poxa, que legal seria isso. Mas eu sou velha. Então, amados, o tempo passa e aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Então nasce Isaque, o filho da promessa. Gênesis 21, versículo 1 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Ei, eu quero declarar sobre a tua vida hoje. O Senhor também está te visitando hoje. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que podem passar dias, podem passar meses, podem passar anos, mas aquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Podem apontar, podem falar, podem dizer que não tem mais jeito, mas eu quero declarar sobre a tua vida, o que Deus prometeu sobre a tua vida, Ele vai cumprir. O que Ele estabeleceu sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Mas você precisa aprender a esperar no Senhor. Não tente mudar a rota, siga a rota que o Senhor disse para você. Ainda que digam que não tem mais jeito. Mas Deus, Ele chega e Ele cumpre a promessa em Sara, aquilo que Ele prometeu a Abraão, na vida de Sara, Ele cumpre. Mas agora, amados, uma coisa vai mudar lá. A partir do Gênesis 21, no versículo 8, Abraão vai mudar a postura dele. A Bíblia diz que Isaque vai começar a crescer. E Isaque vai começar a ver o pai buscando ao Senhor e tal. Mas Abraão começa a ficar tão alegre com a bênção que ele tem, com a promessa de Deus que vai se estabelecendo, que vai crescendo. E Abraão vai, ele começa ali a se alegrar, até que chega o momento que Isaque é desmamado. Ele está passando para uma outra fase agora. Ele não é mais uma criancinha. E quando Isaque é desmamado, o mesmo Abraão, esse mesmo homem que para tudo levantava um altar, que para tudo orava ao Senhor, que para tudo agradecia ao Senhor, a esse mesmo Abraão que se prostrava, que reconhecia que ele não era nada, esse mesmo Abraão que reconhecia que não era ninguém, ele muda a postura dele. No dia que Isaque é desmamado, a Bíblia diz que Abraão dá uma grande festa. Abraão, ele faz uma grande festa. E se tem uma coisa na vida de um homem ou de uma mulher que se torna perigoso, é quando de uma certa forma a gente muda a nossa postura. A gente sai da direção do Senhor, a gente vai por um caminho que não é a direção do Senhor. Quantos, amados, no seu primeiro emprego, deram o seu primeiro salário integralmente para a igreja? Eu creio que muitos aqui podem já ter feito esses propósitos. Sabe o que significa isso? Construir altar. Nós nascemos construindo altares. Senhor, eu vou fazer um propósito, não é só financeiro, irmãos. Mas aquele propósito você fala com o Senhor, não, eu vou fazer isso, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou testemunhar, eu vou orar, eu vou não sei o quê. Nós crescemos construindo altares, mas chega um momento em nossa vida, que por causa da promessa, muitos mudam a atitude e passam a fazer festa por tudo aquilo que ganham. Param de reconhecer que é do Senhor, param de reconhecer que vem do Senhor, param de entender que nada são, mas eles começam a fazer festa e começam a se achar, como eu sou muito bom, como eu sou muito intelectual, como eu sou muito capaz, e já não levantam mais altares. Vão deixando o Senhor escanteado, vão deixando ao Senhor de outro lado, já não colocam mais a sua vida no altar. Entenda isso, Isaque não era maldição, Isaque era bênção. E Abraão, ele recebe a promessa, e não entende que a promessa não poderia ser a sua maior fonte de energia e alegria. Ele se alegra tanto, ele festeja tanto, toda a sua alegria, toda a energia que ele tem, está voltada para Isaque. Ele está depositando toda a sua esperança, toda a sua energia, todo o seu tempo, ele está dedicando para Isaque. E não tem problema, amados, ele está ali, acompanhando Isaque, mas o grande problema, irmãos, é
que Abraão está esquecendo que a maior fonte de energia que ele tem, e que foi estabelecida sobre a vida dele, é quem realizou a promessa na vida dele, é o Senhor. Mas Abraão agora está esquecendo disso. O Senhor, entenda isso, o Senhor tem que ser a nossa única fonte. O Senhor tem que ser a razão do nosso viver. O Senhor tem que ser a razão do nosso levantar. Ele tem que ser o motivo da nossa vida. Nós cantamos isso nessa noite. Eu encontrei um amor que não tem fim, que não falha, que não muda. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa alegria tem que estar no Senhor. E nós precisamos viver isso. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele vê aquela promessa crescendo, ele vê a promessa se estabelecendo. Então, agora é o momento de dar uma grande festa. Mas entenda isso, em todo momento Abraão não dava festa, Abraão levantava altar. Se Abraão conseguia alguma coisa, ele levantava altar. E Deus está falando para você, se você conseguir abrir uma empresa, levanta o altar. Se faliu, levanta altar. Se você ganhou uma bênção, levanta altar. Se não ganhou, levanta altar para Ele. Mas o problema é que a gente não levanta altar. A gente não se consagra a Ele, a gente não entrega a Ele, a gente não fala aquilo que Ele tem feito por nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos enchemos do nosso próprio ego. Eu tenho muita experiência, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muito isso, eu tenho muito aquilo. E Deus está falando comigo, como você conquistou uma bênção, levanta um altar para Ele. Abraão agora parece não estar mais tão perto do Senhor quanto antes. Ele não levanta mais altares. E a única forma de ele ser consertado seria sendo colocado no lugar onde ele deixou de estar. E qual que era o lugar que Abraão tinha que estar? No monte. Porque é lá que ele se estabelece com o Senhor, é lá que ele tem um encontro com o Senhor. E como Deus vai fazer isso? Lá em Gênesis 22, o Senhor chega até Abraão e fala: Abraão, eu quero conversar com você. Deus vai falar para Abraão: olha, Abraão, eu tenho que fazer um concerto com você. E o concerto que eu tenho que fazer com você é que eu vou ter que te pegar aquilo que te afastou do altar. Eu vou ter que pegar aquilo que fez você se afastar de mim. E o que fez você se afastar de mim foi exatamente o que eu te dei. Foi exatamente a minha promessa. E Deus está falando comigo e com você nessa noite. Talvez foi o carro que Ele deu para você. O carro que Ele te deu te afastou do altar. Talvez foi a casa que Ele te deu e te afastou do altar. Talvez foi o conforto que te tirou do compromisso com o seu ministério. Talvez foram as tuas finanças que te afastaram do Senhor, que te afastaram do altar, que te afastaram da comunhão com o Senhor. Deus fala para Abraão: olha, quem te tirou da minha presença, do que você era, foi Isaac. E a única forma de consertar você, Abraão, é você sacrificando o teu Isaac. É você entregando ele para mim. E sabe como você vai entregar? Você vai levantar um monte. Você vai subir no monte que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, eu vou te direcionar. Lembra no início da sua caminhada comigo, eu estabeleci uma promessa sobre você, e eu disse: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora eu estou falando para você mais uma vez, Abraão, entenda isso, eu estou te chamando mais uma vez. Sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o monte, eu vou direcionar para você onde você tem que estar, Abraão. Eu vou aprumar a tua rota novamente. Você vai levantar em cima de um monte, e eu vou te mostrar, você vai começar a caminhar novamente. Abraão havia se esquecido. Abraão mudou a postura. Ele faz festa, mas Deus vem falar para Abraão: não, Abraão, não quero que você faça festa, eu quero que você levante altar. Eu quero que você volte a ser o que você era. E você é monte e altar. Você é estabelecido sobre o monte. E você tem que voltar ao monte. Você tem que voltar a construir altares para mim. E para isso, para te consertar, eu quero de volta o que eu te dei, Abraão.
Gênesis 22, 7. Abraão, ele escuta a voz do Senhor e aquilo é um pesar para ele. E a Bíblia vai nos contar que Abraão, então, ele prepara as coisas, ele mesmo agora entende, opa, eu mesmo tenho que preparar, eu mesmo vou cortar a lenha, eu mesmo vou preparar tudo. Abraão, ele sai, ele vai peregrinar, ele começa a andar. Chega em determinado ponto, no versículo 7 diz assim, Isaque vai falar com ele. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Entenda algo nessa noite. Isaque era uma criança que viu seu pai construindo altar num monte. E a Bíblia diz, ensina ao teu filho no caminho que deve andar, para que ele não se desvie. E no início, Abraão, ele está levantando altares. E Isaque já começa a perceber, ele começa a notar, ele pode não entender muita coisa, mas ele começa a perceber, poxa, meu pai era alguém de monte, de altar, alguém que entregava, que preparava sacrifício, e ainda criança, ele chega, peraí, eu estou vendo que tem o fogo, tem a lenha, mas, pai, onde está o cordeiro? Você sempre tem alguma coisa para entregar ao Senhor? Isaque vê o pai construindo altar no monte, ele recorda que tinha que ter um cordeiro para o sacrifício. Ele está vendo, poxa, eu estou vendo tudo aqui, está tudo preparado, você tem a lenha, tem fogo, tem tudo, pai, mas está faltando, precisa ser sacrificado. Ele pergunta, e Deus está falando comigo e com você, será que você tem ensinado o teu filho no caminho verdadeiramente? Ou será que você tem deixado isso de lado? Será que você tem terceirizado a educação do teu filho? Você espera que a escola eduque, você espera que o departamento infantil eduque, quando o papel é teu. Você não direciona mais, você deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Tem pais que não orientam, vê o filho caindo, vê o filho errando e não fala mais nada. Fica quieto, deixa ele aprender sozinho, você é pai. Ensina o teu filho no caminho. Mas quantos de nós estamos terceirizando e deixando para lá? Quando o nosso papel fala assim, filho, vem aqui, eu preciso te corrigir. Eu preciso em algum momento consertar a tua rota, porque está indo para um caminho errado. E não é bater no que eu estou falando, é que você chega e conversa com ele. Tem hora que você precisa chegar e chamar, falar assim, filho, vem aqui, vamos consertar uma rota. Eu vou explicar para você quantas vezes tiver que explicar. Às vezes como os pais, a gente perde a paciência. Já falei uma vez, agora deixa ele fazer o que ele quiser. Não, você precisa falar 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes tiver que falar, você vai falar em amor. E a gente precisa desenvolver isso. Ao ponto de Isaque perceber. Poxa, pai, está faltando alguma coisa aqui, porque não é assim que você fazia. Não é assim que você faz. Não é dessa forma. E eu imagino Abraão agora deve ter ficado difícil, irmãos. Sabendo que Deus havia pedido o próprio filho, o que vai responder ao filho? Mas a resposta dele vai dizer muito do que agora ele está sendo ministrado pelo próprio Senhor. Deus estabeleceu ele para andar num caminho, não foi à toa. Deus não fez Abraão andar até ele mostrar e direcionar qual seria o monte à toa. Deus está fazendo Abraão reviver novamente, voltar ao início. Deus está falando assim, Abraão, você esqueceu que você voltou ao início da primeira vez. Quando você levantou o altar, eu vou reconstituir essa história para você. Eu vou fazer você caminhar mais uma vez. Talvez não num percurso tão grande, mas você vai começar a caminhar de novo. E nesse caminho, você vai relembrar de muitas coisas que você fazia comigo e você deixou de fazer. Você novamente está dependendo de mim e você precisa entender isso. E a resposta de Abraão, ela é incrível. Abraão agora ele vai dizer para Isaque, Deus proverá. Mas eu imagino talvez na sua mente, na sua carne, não tinha mais jeito. Deus pediu, e tudo que Deus falou para mim, Ele cumpriu. E agora o que vai ser? Mas eu creio, amados, que no Espírito, Ele libera uma palavra de fé. É no Espírito, é o homem espiritual aqui, não é o homem carnal. Porque a nossa carne sente a dor, a nossa carne sente as dificuldades, mas o homem espiritual agora está aqui de pé, e ele fala, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho.
Abraão está entendendo novamente, enquanto ele está caminhando, ele está entendendo novamente que ele precisa ter fé. Ele está entendendo novamente que ele precisa de dependência do Senhor. E Abraão, ele segue. Ele continua, ele teria que matar aquilo que o afastou do altar. E a pergunta para você nessa noite é: o que afastou você do altar, meu querido? O que afastou você da presença de Deus? O que afastou você da comunhão com o Senhor? O que te distanciou da comunhão com Ele? Existem muitas coisas que podem ter afastado você do altar. Tem gente que o celular afastou ele do altar, porque o tempo inteiro ele tem que estar mexendo no celular, o tempo inteiro ele tem que estar passando. Ele está vendo, ele viu há 2 minutos se tinha uma mensagem, aí ele põe no bolso, volta, passou 2 minutos, nem 1 minuto, ele está olhando de novo, será que chegou alguma coisa? E ele vai olhar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos todos os Zuc da vida, no Telegram, não sei se existe mais. E ele vai olhar, porque ele precisa, ele necessita disso. Mas ele não percebe que talvez isso afastou ele do altar. O smartphone que a gente carrega, que facilitou tanto a vida. Mas eu pergunto, será que isso aqui facilitou a sua vida na comunhão com o Senhor? O Instagram, será que o Instagram afastou você do altar? Porque nós temos uma necessidade urgente de toda hora ficar postando alguma coisa. Eu tenho que pôr uma foto desse momento, eu tenho que registrar esse momento. Até se eu estou no culto, eu tenho que registrar esse momento. Eu tenho que pôr no meu status, eu tenho que colocar uma foto, divulgar, olha o que Deus está fazendo no meu culto. Só que enquanto Deus está fazendo, você está fazendo post no Instagram. E você está achando que você está, eu estou ligado com Deus, mas é o que eu falei, a gente perdeu o temor. Deus está achando, a gente está tirando fotinho com Deus. Deus, para aí para tirar foto. Imagina você no monte, Deus fala com Moisés, chama o povo, eu vou me revelar ao povo. Aí está caindo, né? Está vindo lá, os raios, trovões, as nuvens. E aí você fala, Senhor, para aí, para tudo, deixa eu tirar uma foto aqui para colocar no meu Instagram. Eu estou no momento de comunhão com o Senhor. A gente perdeu a reverência com o Senhor, a gente perdeu o temor com o Senhor. O dinheiro afastou você do altar, porque agora eu tenho bastante dinheiro, agora eu posso fazer o que eu bem entendo. Eu gasto aqui, agora eu vou sair, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou na praia, eu vou viajar. Nada contra viajar, você tem que viajar sim, tira um tempo com a tua família. Mas agora parece que é direto a gente tem que fazer. A necessidade o tempo inteiro está fazendo alguma coisa. Porque agora tem que conhecer o mundo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mais aquela outra. Eu tenho que postar aqui, deixa eu postar aqui agora o que está acontecendo. Deixa eu fazer uma atualização no meu status. Vou no meu WhatsApp colocar uma atualização. Deus está perguntando para você, o que afastou você do altar dele? O que afastou você do altar da comunhão com o Senhor, do relacionamento com Ele? Olha, quando você se estabeleceu com o Senhor, quando você clamava, e olha para você hoje, você evoluiu ou você involuiu? Se você evoluiu, Deus está falando para você, está na hora de você, coloca um freio e fala, Senhor, eu preciso rever algumas coisas. E é isso que Deus está falando com você nessa noite. Será que espiritualmente você evoluiu ou você involuiu? Você precisa olhar e ser sincero com você. Você é o mesmo que você era antes, cheio da presença, cheio da graça, com a ousadia do Espírito, ou você não é mais? E a única coisa que faria com que você pudesse ser consertado, Deus está falando para você, é você entregar para Ele hoje. É você falar, Senhor, isso aqui é um problema na minha vida e eu preciso resolver isso. Eu preciso voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu preciso voltar a entregar tudo para o Senhor. Porque mais uma vez esse é o problema. A gente começa a planejar quando Deus estabeleceu alguma coisa para nós. Será que você começou a fazer como Sara e estabelecer um outro plano? Não, o plano agora é esse. Eu vou fazer um plano B? Quando Deus está falando, filho, filha, o plano é esse.
Eu não mudei meu plano. Você que está mudando a rota, você que está mudando a direção, e eu não mandei você mudar a direção. Mas quando a gente muda, o caminho é ruim, irmãos. Será que a gente está nessa rota, irmãos? Hoje a intenção do teu coração tem que ser entregar para Ele o que te afastou do altar. O concerto de Abraão foi em cima de um altar, subindo ao monte e dizendo: Senhor Deus, eu quero voltar. E para eu voltar, eu vou te entregar o que me afastou, Senhor. Deus está perguntando para mim e para você o que te afastou do altar dele. Pensa um pouquinho aí. O que te afastou do altar? O que pode estar te afastando? Às vezes não te afastou ainda. Fala, pastor, não afastou. Mas você sabe que está te afastando. Você sabe que está tirando a sua energia que vem dele. Você sabe que está arrancando de você pouco a pouco. E às vezes, irmãos, entenda isso, não é um pecado. Às vezes tudo a gente pensa, é o pecado. É o pecado, é o pecado, é o pecado. Às vezes é a bênção. Às vezes é a promessa que te afasta. Às vezes não é o pecado, é a promessa. Às vezes achamos que somos melhores. Eu recebi isso aqui. Como eu sou bom. Como eu tenho de Deus e Deus fez para mim, agora eu vou desfrutar. Agora é só a vitória, agora é só a vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só a vitória, só a vitória. Cuidado. Deus está falando cuidado. Porque às vezes é a promessa, é a vitória que te afasta. Às vezes, como eu disse, a gente acha que nós somos melhores, que nós somos mais usados, que nós cantamos mais, que nós oramos melhor. Eu oro melhor, eu sou mais popular, eu sou mais sábio, eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz. Eu. Deus está falando, cuidado com o eu. O eu é o orgulho. E Deus, Ele odeia o orgulho, irmãos. Isso pode estar afastando você do altar. E Deus está falando, está na hora de você entregar e falar para o Senhor o que Ele quer. Falar, Senhor, faça o que o Senhor quer da minha vida. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Talvez muitos que estão aqui, Deus está falando, mas ainda assim Ele fala assim, acho que não tem que entregar nada não. Eu não acho. A vida está muito boa, está tudo muito certo para mim. Mas para muitos também, eu sei, o coração está ardendo. E você sabe que Deus está falando com você hoje. Você sabe que Deus está ministrando você hoje. E falando, isso aí, que você está pensando, isso é um problema. Isso está te distanciando. E você sabe que você não pode mais andar um dia sem fazer essa entrega. De falar, Senhor, eu quero novamente voltar para a rota do Senhor. Mas você também sabe que você precisa da ajuda do Senhor. Se coloque em pé nessa noite. O que afastou você do altar? Às vezes a gente acha que a gente está muito bem. Às vezes a gente acha que a gente está como a igreja de Laodiceia. Eu não tenho falta de nada. Está tudo de vento em polpa, não me falta nada. Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, Deus tem acrescentado aquilo outro. Mas às vezes é a corda que Deus está te dando para mostrar para você onde está teu coração. Às vezes a gente está muito condecorado por fora. Está tudo muito bonito. A gente sorri para o irmão, mas por dentro está tudo quebrado ainda. Nós estamos como Naamã. Tem uma lepra dentro de nós. E a gente não quer expor ela. A gente não quer mostrar. Mas isso está consumindo você dia a dia.
porque está te afastando, porque está te distanciando você. E se hoje você entende que precisa fazer, trazer para o altar aquilo que está te matando, que está destruindo o teu relacionamento com Deus, ainda que o que Ele te deu é o que te afastou. Deus está chamando você a fazer essa entrega hoje. Abraão teve que subir o monte, e cada passo que ele dava, eu creio, irmãos, que ele começava a entender o que precisava ser sacrificado. Eu quero convidar você a entregar hoje o que te afastou do altar, a ter coragem. Você precisa entender o que roubou, o que tem roubado a sua comunhão com o Senhor. Entrega para Deus hoje, irmãos. Entrega hoje. Talvez, quando eu não andava de carro, quando eu andava de busão, irmãos, quando eu pegava o ônibus e ficava no ponto, debaixo de chuva, de sol, talvez eu era mais fiel. Quando eu não tinha nada e eu tinha que ralar o tempo todo, eu era mais fiel. Eu tinha que pegar o metrô, o trem. Eu era mais fiel, mas talvez agora que eu estou com carro, agora eu já não sou mais tão fiel. Quando eu não tinha muito poder, eu era mais próximo do Senhor. Mas agora que eu tenho mais poder, Deus está falando, entrega para Ele hoje. Entrega para Ele. O que está roubando você do monte? O que está roubando você nessa noite? Eu quero dar um tempo para você pensar. Como eu disse, eu não tenho poder de convencimento. Mas quem convence, quem abre o entendimento, quem mostra, é o Espírito Santo. E se você entende que essa palavra é para você hoje, eu quero que você levante a sua mão para o Senhor. Eu quero que você venha à frente e com fé fala, Senhor, eu tenho algo que eu preciso entregar ao Senhor. E você vai entender, e você conhece essa história. Essa história vai terminar com Abraão levantando o cutelo para fazer a entrega. E o anjo do Senhor fala, Abraão, Abraão, aí está o cordeiro para o holocausto. Porque no final Deus não está falando apesar do que você fez. Ele não quer tirar a bênção de você, mas Ele quer tirar o teu coração da bênção nessa noite. Ele quer tirar o teu coração das coisas que estão diante de você. Mas o Senhor está te chamando, vem à frente para fazer essa entrega para Ele. De falar, Senhor, eu preciso. Eu preciso. E só quem tem coragem vai vir à frente nessa noite e entregar e sacrificar ao Senhor.